Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Nós estamos aqui com a igreja vazia, mas cheia do Espírito Santo. E feliz por nos permitir entrar na sua casa. E hoje a sua casa e o seu lar, a cama do seu hospital, você que está nos ouvindo. Você que está lá do outro lado do mundo, hoje este lugar é uma pequena igreja. Quarta-feira, noite de oração, e nós estamos falando sobre os encontros marcantes. Como foi o seu dia hoje? Como está você, a sua família? Como estão os seus vizinhos? Hoje Curitiba choveu muito. E eu quero glorificar o nome do Senhor Deus, porque lá no Fogo do Conselho, nós estamos orando por chuva para Curitiba. Para que se encham os reservatórios de água, e não só para Curitiba, mas para que Deus mande chuva de bênçãos. E em falar sobre Fogo do Conselho, amanhã à noite eu quero que você esteja comigo. Às 19h30, no Fogo do Conselho, aqui no canal da Central de Curitiba. Onde ali, tomando chá, num clima aconchegante, ao lado de uma fogueira criada para aquecer o seu coração, nós queremos te motivar em dias de confinamento. Gente, que dias difíceis estamos vivendo. Vocês estão me vendo assim animadinha porque eu descobri a fonte inesgotável de motivação. Eu seguro a minha Bíblia, eu canto meus louvores e eu fico ouvindo os testemunhos do que tem acontecido com aqueles que estão escolhendo em tempos de confinamento confiar no Senhor. O Senhor nunca falha. Quero que você saiba disso. O Senhor está na sua casa. O Senhor dirige a sua vida. Ele cuida de você. E é por isso que estudarmos a palavra de Deus nos traz paz e alegria. E falar em estudar a palavra de Deus, eu tenho para você algo muito especial. Lembra da nossa classe Vida Plena? Que você se inscreveu, nós colocamos aqui agora o telefone na tela. Ainda dá tempo de você vir. Domingo passado, às 18 horas, 6 horas da tarde, nós iniciamos o nosso primeiro estudo com um exército de pessoas que querem uma vida plena. Portanto, se você deseja estudar a Bíblia conosco, ainda dá tempo. Escreva para esse número do WhatsApp, 41 997 63 1730 e escreva o seu nome, da onde você está escrevendo e diga, eu quero uma vida plena. E no próximo domingo, às 6 horas da tarde, você estará comigo para que com a ajuda do alto e sabedoria de Deus, possamos abrir a Bíblia e passear pelas páginas das Escrituras Sagradas, tendo a certeza que Bíblia, quando tiramos as histórias de lá e colocamos no nosso coração, e colocamos tudo em prática, a nossa vida começa a mudar. Encontros marcantes, sobre quem vamos falar hoje? Eu quero que você abra sua Bíblia, aonde você estiver, em Lucas capítulo 19. Quando eu fiz a série do Árvores que Crescem aqui, eu falei sobre esse baixinho que subiu na árvore. Então, nos aguarde nessa noite, pois a história de Zaqueu, ela é tão fantástica que nós faríamos uma semana de oração só falando de Zaqueu. Então, vamos abrir a nossa Bíblia, Lucas capítulo 19, Versículo 1, e eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos que o viram murmuravam isso, dizendo, mas ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Pensa quanto dinheiro esse homem tinha, hein, gente? Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aí eu começo aqui de trás para frente, para te dizer que isso aqui faz palpitar o meu coração, porque Jesus veio buscar e salvar a Rosana. Se foi o perdido, ele está falando comigo. Se foi o perdido, ele está falando com você. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja nos ouvindo com um sermão depois na cela de uma cadeia. Jesus veio para você. Talvez eu esteja falando para um grupo que às vezes eu falo pelo poder de Deus, num prostíbulo onde as meninas param as suas atividades para assistir os cultos da Central. São com vocês, meninas, do prostíbulo que eu estou falando essa noite. Isso me emociona. Jesus veio buscar e salvar a Rosana e você.
Talvez nesta noite eu esteja falando para um grupo de pessoas que já desistiram da fé, porque foram ofendidos por pessoas da própria fé. É com você que eu estou falando, é comigo. Jesus veio buscar e salvar a mim e a você. Com Jesus ninguém se ofende, porque Ele veio para salvar o perdido, Ele veio para morrer em nosso lugar. E é por isso que eu gostaria de, nessa noite, te ensinar como foi, através da palavra de Deus, porque eu não posso ensinar outra coisa que funcione tanto quanto a palavra de Deus. Quais foram os passos que Zaqueu tomou na sua vida, para que ele pudesse conhecer Jesus, não com os olhos dos outros, conhecer Jesus de perto. Eu e você precisamos conhecer Jesus de perto, com os olhos da fé, com a nossa própria experiência, testando, experimentando, ver o que funciona para você, porque Deus está disposto nesta noite a invadir nossa casa, como fez com Zaqueu. A nossa história relata que Zaqueu era o maioral dos publicanos. Então eu queria te explicar primeiro quem eram os publicanos, só para você entender quem era Zaqueu. Os publicanos, eles eram responsáveis por recolher os impostos dos judeus para o Império Romano, mas eles eram muito espertos, muito desonestos. Então o que eles faziam? Eles cobravam os impostos, eles eram odiados universalmente. E sabe por quê? Porque eles fraudavam os judeus, os seus compatriotas do inimigo, e também fraudavam o governo, ou seja, tirava dos dois lugares. Mentiam, roubavam, e Zaqueu era o representante, um homem muito rico, porque foi tirando propina daqui, propina de lá, passando cheque daqui e de lá, e ele ficou muito rico com esse dinheiro. Então ele saía cobrando os impostos das pessoas, e é claro que ele colocava para ele também, para se favorecer. É interessante que muitos hoje vivem sem paz por conflitos, assim como que o Zaqueu vivia. E aí nós pensamos assim, um homem poderoso desse, recolhendo impostos de tudo quanto é lugar, tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Zaqueu era muito feliz? Era nada. Pare de acreditar naquilo que você vê. Peça para Deus olhos da fé, para você descobrir primeiro o que é felicidade. Se ter dinheiro fosse felicidade, as pessoas ricas não precisariam de terapia, nem tão pouco de buscar Jesus, e não chorariam nunca. A felicidade é Deus, é saber quem nós somos e para onde vamos. Felicidade somos nós que construímos com a ajuda do alto. Eu descobri nessa quarentena que nós não precisamos muito para ser feliz, porque nós tínhamos tantas roupas, não é verdade? Mas não temos mais onde usar. Às vezes eu e você pensávamos em viajar para um lugar tão longe, os lugares já não podem mais nos receber. E para quem dependia disso tudo para ser feliz, está muito infeliz. Então eu quero te dar hoje um presente. Para você que se sente infeliz porque está confinado, leva Jesus para casa. Você vai descobrir a diferença que esse Cristo faz. Leva Jesus para dentro do seu quarto, para a sua cozinha quando você faz um pão. Leva Jesus para o telefone para falar dele para os seus amigos. E você verá a diferença. Zaqueu era rico, mas infeliz. E tinha um outro probleminha, que aqui a nossa história diz. Ele era pequeno em estatura. É interessante que nos tempos bíblicos, as pessoas que tinham deficiência física, ou que eram até diferentes das outras, eram tidas como pessoas amaldiçoadas. Era sinal que elas haviam pecado muito e por isso Deus as estavam castigando. Que coisa mais louca isso. Às vezes eu e você também podemos pensar assim das pessoas, sabia? Vemos as pessoas perdendo tudo que têm e olhamos assim para as pessoas, já começamos a montar uma história na nossa cabeça, né? E para estar perdendo tudo que tem, algum problema tem. Nós não podemos julgar, porque quando nós julgamos, nós nos colocamos no lugar de Deus, e quando nos colocamos no lugar de Deus, a coisa já não dá mais certo. Era o que acontecia com o Zaqueu, muito baixinho. Não sei te dizer quanto ele tinha de altura, mas para chamar a atenção de todo mundo, e ele ter que subir numa árvore para ver Jesus, e essa história parar nas Sagradas Escrituras, é porque Zaqueu era baixinho demais, devia chamar a atenção das pessoas. Eu fico pensando que ele podia ser quase que um anão, para poder chamar a atenção de ir parar num relato bíblico, de que ele era muito pequeno. Os recursos dele eram muitos, mas ele vivia com seus conflitos de infidelidade. Hoje muita gente vive como Zaqueu, não porque eles são baixinhos, mas porque possuem conflitos de infidelidade. Infidelidade no casamento, infidelidade nos negócios, infidelidade nas amizades, infidelidade consigo mesmo. Zaqueu vivia conflitos. Zaqueu não tinha verdadeiros amigos, porque ele não podia contar para as pessoas o que ele fazia. Até mesmo o seu dinheiro não podia banquetear as pessoas, porque sempre tinha um amigo que dizia assim, tá servindo jantar, já sabe como, né?
de onde é que vem esse dinheiro? Zaqueu não ficava mais à vontade, porque ele já estava naquilo, e talvez ele começou aquele negócio só como uma brincadeira, se empolgou no começo, e o pecado é assim, a gente vai experimentando, experimentando, e a gente esquece que as consequências vão vir, e que o salário do pecado é a morte. Nem sempre é a morte física minha e sua, mas pode ser a morte do nosso casamento. Pode ser a morte da nossa vida financeira. E pior, pode ser a morte da nossa vida espiritual. Zaqueu vivia num conflito. Mas um dia, na cultura deles, mesmo com deficiência física de ser nanico, praticamente anão, ele levava dos outros o desprezo, a desconsideração e ainda era chamado por todo mundo de ladrão. Quando Zaqueu passava, ele já nem cumprimentava as pessoas, ele já ia chegando, recolhendo os impostos, com certeza com uma cara sisuda para se proteger, com certeza até tratando as pessoas não muito bem, como fuga de proteção, porque doía o seu coração quando chamavam de ladrão. Ele realmente era, mas quando era chamado, doía muito mais. Se você conhece alguém que é ladrão, não xingue essa pessoa de ladrão, apresente Jesus. Às vezes nós enfatizamos tanto o lado negativo das pessoas, achando que nós estamos ajudando. E essas pessoas vão ficando baixinhas, 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 até que elas viram um anão e não conseguem se erguer para nada. Se escondem porque vivem sabendo que são desprezadas e que são acusadas por nós, que nos achamos pessoas tão perfeitas e que nunca roubamos nada. Eu fico pensando na profissão dos ladrões que roubam dinheiro. Mas às vezes nós roubamos a emoção das pessoas. Às vezes as nossas conversas roubam coisas que são piores do que se nós chegássemos assim e até discutíssemos com alguém e argumentássemos, mas falamos por trás. Quantas vezes Zaqueu sentiu as pessoas falando por trás dele, a sua vida já era ruim, mas quando as pessoas falavam se tornava muito pior e com o tempo Zaqueu foi se encolhendo. Ele tinha tudo para não ir a Jesus. Todos os motivos que eu e você nessa noite podemos pensar que Zaqueu tinha para se recusar a ir a Jesus, ele tinha. Era ladrão, era publicano, rico, Zaqueu tinha problema físico e a multidão não iria com certeza deixar Zaqueu chegar perto de Jesus. Primeiro pela sua estatura. Depois não era interessante deixar um ladrão chegar perto de Jesus. Afinal de contas, temos que proteger o mestre. Às vezes nós fazemos esse tipo de coisa como religiosos. Queremos proteger o mestre, começamos a brigar. E começamos a querer provar para os outros que nós estamos certos. Sabe quem está certo? Quem está certo é a Bíblia e Deus. E quando a Bíblia fala, ninguém discute, porque é a voz de Deus falando. Trazendo para mim e para você verdades que se colocadas no nosso coração, se abraçadas com bondade, com persistência, mudarão a nossa história. Ai, gente, quando eu falo em mudar a história, meu coração aquece de alegria. Porque eu tenho conversado com pessoas pela internet que perguntam para mim se existe um jeito de mudar sua história. Parece que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas não estão felizes com a história que elas possuem. Elas até parecem estar. Porque no Face, no Insta, todo mundo parece muito bem. Mas eu quero te dizer nessa noite que se eu falo para alguém que lá no íntimo do seu Facebook, do seu coração, e no seu Instagram do seu coração, você se sente perdido ou perdida e gostaria de mudar sua história, descubra nesta noite os passos para que a sua história mude, mas de uma vez por todas. Zaqueu então soube, quantas vezes ele soube que Jesus estava passando por ali. Quantas vezes nas rodinhas, enquanto recolhia impostos, Zaqueu, ele se viu até pensando em buscar Jesus. Mas tudo aquilo que ele vivia, tudo aquilo que ele acreditava, e como já estava embolado nos seus negócios, como que num novelo de lã cheio de nós, ele não via saída para a sua vida. Mas curioso, ouvia falar de Jesus. Quem sabe você se sente nessa noite o Zaqueu da sua família. Quem sabe eu falo para alguém que vive num relacionamento amoroso, de casamento, onde você não é ouvido. Onde a sua voz, mulher, é a mesma coisa que o gato miando na cozinha. É como se você falasse muitas vezes e o seu marido não te dá atenção. Talvez eu esteja falando para alguém que se sente o último da sua família. Talvez eu esteja falando para alguém que está atolado nos vícios e gostaria de mudar sua história, mas já tentou tantas vezes que resolveu ficar anão, bem pequeno, fechado em casa e desistiu. Esta mensagem nessa noite é para você que pensa em desistir. Segura mais um pouquinho, não desiste até o final da mensagem, porque Deus, através da sua palavra, quer falar com você. Queridos, se Deus pode mudar Zaqueu, pode mudar a mim e a você.
Porque a Bíblia não mente, Deus é o mesmo de sempre. O Deus da Arca de Noé está conosco hoje. O Deus de José no Egito ainda vive e possui as mesmas chaves dos recursos do céu. Elas não se enferrujaram. O que você precisa de Deus nessa noite é o que Zaqueu precisava. Quantas vezes nos vemos assim, não aceitos pela família, não aceitos pelos amigos, um relacionamento frustrado, nos sentimos perdedores. Você precisa nesta noite tomar a atitude que Zaqueu tomou, conhecer Jesus. Ele decidiu então subir numa árvore. Interessante como o toque é fundamental para o nosso crescimento emocional, não é verdade? Zaqueu vivia isolado, ele não conseguia chegar perto de Jesus. Existem um grupo de macacos na floresta que eles se chamam bonobos. Você pode procurar na internet depois. Eu e a Alana estávamos ali visualizando para ver a pronúncia para falar para vocês. Esses macacos, eles são criaturas muito delicadas. Eles são sensíveis e eles se agarram ao corpo da mãe depois que nascem por 5 anos. Todos os macacos que são desprendidos daquela mãe, eles morrem por falta de toque e de afeto. Para que eles vivam, eles precisam ser respeitados. Você pode ver na floresta, se você for numa floresta um dia, se eles passarem por você, são macacos que ficam agarrados com a mãe. Você pode me perguntar como é que 5 anos um macaco fica grudado na mãe. Deus criou a natureza, criou os animais para nos ensinar tantas lições. Eu acredito que nesses 5 anos, pelo que eu estudei e li hoje à tarde, eles recebem toque, afeto, segurança da mãe, para que eles possam depois pular em todas as árvores do mundo sem medo de cair. Eu e você somos afoitos para lutar, e às vezes a única coisa que eu e você precisamos é de um abraço. Agora, confinados, não podemos abraçar, mas podemos telefonar, podemos mandar flores, podemos dar presentes, podemos jogar beijinho de longe, fazer o símbolo do coração, podemos dar palavras de afeto. É interessante que na floresta, quando alguém tira esses macacos, os bonobos de lá, eles arranjam um homem ou uma mulher, são substitutos daquela mãe que vão cuidar desse macaco, que vão chegar perto dele, afagar, tocar, num trabalho de 8 a 10 horas por dia, para que eles não venham desistir de viver. Queridos amigos, se macacos precisam de afeto, abraço, contato físico, olhar no olho, respeito e aceitação, imaginem nós que fomos criados por Deus. O Senhor quer nos abraçar nessa noite. O Senhor quer afagar o nosso rosto, quer curar nossas feridas e quer dar o toque de cura que nós precisamos para ser felizes. Assim como aqueles macacos que são amados por pessoas que substituem sua mãe, para que eles não desistam de lutar pela vida. Às vezes eu e você podemos pensar que a fome de toque é muito maior do que a fome de comida. Às vezes você pode olhar para alguém nessa noite e pensar que ele precisa de um carro novo. Não. Às vezes ele precisa de um abraço. Você pode estar dando nessa noite para o seu filho algo que você acha que ele queria muito, mas tome cuidado para ver se ele não precisa de um toque, de um afeto, de uma palavra de afirmação, de algo motivacional muito maior do que algo material. Era o que faltava para Zaqueu. Zaqueu, ele não era amado, não se sentia amado, não era tocado por ninguém e como ladrão não era aceito por ninguém. Afinal de contas, quem é que aceita um ladrão? Nós queremos mandar prender os ladrões, eles não são tão maus? Ninguém aceita. Pois nessa noite eu quero te apresentar alguém que aceita todas as pessoas. E o seu amor é tão grande que ele envolve todas as pessoas dentro do seu amor e com o seu jeito especial. Ele gruda não só 5 anos nessas pessoas, mas quem o aceita, ele abraça para a vida toda. E pelo seu abraço, pelo seu amor, nós somos transformados. Esse amigo se chama Jesus, gente. É interessante que o vazio que estava no seu coração, no coração de Zaqueu, estava prestes a acabar. Tudo que ele sonhou para a vida toda estaria resolvido num único encontro. Você já foi num encontro especial? Essa semana é dia dos namorados, né? Eu sei que vocês vão ter encontros especiais. Pensa aquele encontro que o coração bate mais forte. Tem um restaurante especial. Agora confinados não tem, mas finge que tem, só para a gente imaginar a cena.
Aquele momento especial, o momento que você conheceu sua esposa, o momento especial que você teve um encontro marcante, que foi muito especial para você. Zaqueu palpitava o coração só em pensar na hipótese de que o encontro com Jesus mudaria a sua vida. O vazio do seu peito, do seu coração era muito grande. Ele não tinha amor, se escondia das pessoas, não tinha amigos, e às vezes é assim comigo e com você hoje. Queremos preencher o vazio do nosso coração com casamento. Depois de 1 ano ou 2, descobrimos que aquilo ainda falta alguma coisa. Queremos preencher o vazio do nosso coração com trabalho. E daqui a pouco estamos insatisfeitos com o trabalho. Então achamos que precisamos de uma casa maior. Reclamamos porque para limpar vai dar muito trabalho. Mas queríamos aquela casa, achamos que seríamos felizes naquela casa. Então descobrimos que falta alguma coisa. Ah, se eu e você compreendêssemos que a Bíblia é tão clara e nos dá a receita da felicidade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ah, queridos amigos, o vazio que existe no meu coração e no seu, cabe certinho no shape, no formato, a palavra Jesus, a pessoa de Jesus. Zaqueu não poupou esforços para encontrar Jesus. Ele arriscou ser considerado como tolo. Sabe por que tolo? Porque o sicômoro era uma figueira brava. Os figos que davam daquela árvore eram figos de péssima qualidade. E pensa numa árvore onde os galhos dela começam assim perto do chão. Então por isso o baixinho conseguiu subir na árvore. Não era uma árvore qualquer, onde os galhos eram lá em cima e ele precisava de alguém para ajudar a subir. Até mesmo se precisasse, ninguém ia ajudar um ladrão a subir na árvore. O que a gente quer fazer com ladrão? Nem para amigo serve, não é verdade? Essas pessoas estão condenadas, não somente os ladrões, mas quantas vezes colocamos no mesmo patamar as prostitutas, e aí eu vou te dizer, os mentirosos e tudo mais, vamos nos embolando, nos achando tão bons, que não queremos ajudar ninguém a subir na árvore, mas não se preocupe. Pessoas que Jesus chama não precisam ser ajudadas para subir na árvore. Cristo dá uma árvore que elas podem subir, como foi Zaqueu, porque tudo na nossa vida, o caminho é preparado por Deus. Vocês acham mesmo que aquela árvore, aquele sicômoro, parece que foi feito para aquele baixinho? Um sicômoro era uma árvore de uma figueira brava, o fruto era péssimo. Eu acredito que nunca mais aquele sicômoro viu um fruto tão bom quanto o fruto chamado Zaqueu. Porque Zaqueu sobe naquela árvore, senta e começa a ouvir Jesus. Aquela árvore nunca mais veria um outro fruto como aquele. Havia uma multidão querendo atrapalhar Zaqueu de ver Jesus. Hoje essa multidão continua atrapalhando a mim e você. Ela está estampada nos shows, onde as pessoas estão lá tudo pulando, achando que estão felizes, mas estão sozinhas. Se naquele momento alguém precisar de alguém ali, ninguém ajuda. Elas estão no combo, estão em multidões, tentando através de um barulho esquecer o barulho do grito do coração. Que em muitas multidões como essas encontramos jovens, mulheres, adolescentes, idosos gritando: eu vim aqui porque eu não tenho para onde ir. Alguém, por favor, hello, preencha o buraco que há em meu ser. É interessante que às vezes essa multidão está estampada em amigos indevidos. E eu não estou dizendo que você deve fazer uma lista dos seus amigos indevidos, mandar uma carta dizendo que eles são indevidos. Não. Você deve ser luz no caminho dos seus amigos. Mas eu vou te dizer uma coisa: se alguma amizade tem uma influência tão grande sobre sua vida, a ponto de te tirar de ver Jesus, por favor, busque Jesus primeiro, depois apresente para os seus amigos. Nesta noite eu queria dizer para vocês que muitas coisas representam a multidão que não deixava Zaqueu chegar perto daquela árvore. Às vezes os nossos negócios, os business não nos deixam chegar perto de uma árvore. Ah, porque eu tenho algumas coisas para resolver, Rosana, algumas coisas são na hora do sábado, e eu preciso sustentar minha família, ainda mais agora em tempo de Covid-19, nós não podemos levar as coisas muito a sério. Por favor, não permita que coisas fraudulentas tirem você da presença de Jesus. Hoje, essa multidão que jogava Zaqueu para longe pode representar vícios que nós temos, ou pecados acariciados que nós gostamos tanto que já nos acostumamos com ele. Eu queria nessa noite que você compreendesse que Jesus ama demais as pessoas e as aceita como são, mas por amar demais elas são transformadas, se permitirem que Jesus entre em sua vida. Eu estou te dizendo que Jesus nos respeita. Ele é um gentleman, ele é um cavalheiro, ele pede para entrar. Por isso na Bíblia ele diz assim: eis que estou à porta e bato.
E se eu abrir, se você abrir a porta, eu cearei com você. Jesus não diz, eu quebro a porta, eu invado. Você querendo ou não, eu vou estar com você e cear. Jesus não força ninguém. Mas para aquele que abre, porque a maçaneta da porta está pelo lado de dentro. Quem quer entrar é Jesus. Para aquele que abre, Jesus fará infinitamente mais, diz Efésios, do que pedimos ou pensamos. Às vezes a multidão nos joga para todos os lados, mas Zaqueu usou de recursos para ver Jesus. O primeiro recurso que eu e você podemos usar hoje para ver Jesus é estudar sua palavra. Eu não encontrei até hoje, meus queridos amigos, livro mais poderoso. Eu não encontrei até hoje algo que possa transformar tanto a vida das pessoas como esse compilado de ideias do Senhor Jesus, escrito na linguagem que eu e você entendemos. Por isso falo tanto do estudo bíblico da vida plena, porque ao você estudar a Bíblia, você vai passear pelas páginas da Bíblia e descobrir que o Deus de Zaqueu é o seu Deus. Você vai se identificar com algum personagem bíblico e vai descobrir a vida plena que Deus tem para você. Alguns como nós, que já são bem antigos de igreja, às vezes estudamos a Bíblia como uma rotina. Queremos dizer para todo mundo que nós conseguimos concluir o ano bíblico e abençoa a tua vida, para você que consegue ler a Bíblia anualmente. Mas eu pergunto, o que essa leitura anual fez na tua vida pessoal que fez a diferença esse ano? Eu gosto muito de sentar e ler a Bíblia, imaginar as coisas. A cor da túnica de José. Eu imagino tudo colorida, bordada à mão, quem sabe com umas miçangas penduradas. Eu parece que sinto o perfume do cheiro da rainha Esther, que era uma menina dedicada, bonita, valorosa. Eu posso sentir a pele da rainha Esther suave, porque ela com certeza tomava suco de cenoura. Eu posso perceber detalhes que me fazem tocar as histórias bíblicas para que elas possam tocar minha vida hoje. Leitura de Bíblia, queridos amigos, nós temos que fazer com oração e pedir ao Espírito Santo que nos leve a entender para praticar. Se você lê e não pratica, é como eu te dar a receita do pão de abóbora da minha mãe e você nunca fazer este pão de abóbora. E para quem quer a receita, está lá no meu canal no YouTube. Ainda com o doce de abóbora, adoçado com flor de agave, perfeito para o lanche. Eu quero dizer para você que assim como uma receita de um pão, se você não fizer, você não vai ter noção do que é o pão de abóbora, dona Jacira, nunca. Falamos de Bíblia, mas precisamos experimentar Bíblia. Colocar na nossa vida prática, abrir a Bíblia para buscar a solução para os nossos problemas. Está você com algum problema com algum vizinho? Lá em Provérbios diz, olha aqui que coisa preciosa. Vai salvar a tua vizinhança, que eu vou te falar agora. Não vá muito à casa do seu irmão, diz Provérbios, pois ele pode se enfadar de você. Eu fecho aqui e digo para você, Bíblia é demais. Bíblia ensina, Bíblia adverte, Bíblia exorta, Bíblia transforma quando colocada em prática. Por isso, depois da Bíblia vem a oração. Zaqueu foi indo em direção para falar com Jesus. Se eu e você não falarmos com Jesus diariamente, a todo tempo, cozinhando, dirigindo, entrando no elevador, fazendo de Jesus o nosso maior companheiro, nós vamos nos distanciar desse Jesus. E haverá momentos em minha vida e na sua que nós vamos falar, Deus nos abandonou. Jesus ouve todo mundo menos a mim. Vamos nos afastando do propósito de Deus. Vamos nos esquecendo que Deus não tem senha para responder pedido, Ele tem propósito. Por isso você que está na fila, não sai da fila. Sabe a história lá do juiz iníquo? A mulher vinha todo dia, ficava na fila. Um dia o juiz respondeu, porque não aguentava ver a mulher na fila mais. Fica na fila, diz a Bíblia. Se o Senhor não te responder agora, vai responder amanhã. E se levar daqui um ano, não importa. As nossas orações são todas respondidas. Nós é que somos crianças muito mimadas e queremos sempre um sim. Nossos pais nos acostumaram assim, os bebês querem um sim. Nós achamos que sempre um sim é vitória. Nós não conseguimos entregar nas mãos de Deus metade dos nossos problemas e é por isso que tem tido tanta falta de fé dentro do meu coração e do seu. Porque nós achamos que a oração é um artifício para responder aquilo que nós queremos segundo a nossa vontade. Ah, queridos, a oração. Eu falaria a noite toda sobre oração. Por isso amanhã à noite no Fogo do Conselho eu converso um pouquinho mais com você sobre isso. Mas naquele momento ao Zaqueu se dirigir a Jesus, ele iria orar. Orar é falar com Jesus. Lá em Salmo 102, versículo 1, a Bíblia diz, Deus responde sempre a minha oração. Senhor, responde minha oração e chegue a ti o meu clamor.
você precisa clamar. É interessante que lá onde nós lemos Lucas 17, no 19, versículo 7, ali os fariseus passavam, as pessoas passavam, e alguém comentou que entrara para ser hóspede um homem pecador. E as pessoas começavam a murmurar. O que esse Jesus vai fazer na casa de um ladrão? Queridos amigos, Jesus entra nos lugares mais escuros do mundo para buscar a mim e a você. Se nesta noite eu falo para alguém que vive em escuridão, abra a porta para o meu Jesus entrar, pois Jesus não tem preconceito com as pessoas. Jesus não está perguntando primeiro qual é a cor do seu cabelo, para dizer para você se Ele pode te abençoar. Ele primeiro te visita, Ele te abraça, Ele te aceita. E você, ao conviver com ele, começa a pegar as manias dele. Você já percebeu que quando a gente é muito amigo de alguém, a gente começa a falar igual àquela pessoa, vai pegando as maneiras da pessoa, né? A gente vai pegando o jeito daquela pessoa, o jeito que ela fala, às vezes o jeito que ela come, de tanto andar junto. Se andarmos junto de Jesus, vamos pegar as manias dele, manias boas. Vamos pegar o jeito de falar com as pessoas. Vamos ser mais dóceis, mais amáveis. Gente, quanta gente amarga nesse mundo. E agora com essa coisa do Covid, todo mundo com medo, achando que o mundo está acabando. Posso te dizer, Cristo está voltando, mas estude as profecias. Veja qual é o momento que nós vivemos hoje, perto da volta de Cristo. Faça suas mudanças, mas não deixe o medo te engolir. Pois como eu disse na semana passada, num sermão que eu fiz no sábado pela manhã, a única coisa que vamos sentir se estudarmos a Bíblia sem oração é medo, pavor, síndrome de pânico. E quando Jesus voltar, será que Ele quer encontrar um povo numa caverna, morrendo de medo, tudo desmaiado no chão? Posso te dizer que nos últimos dias estaremos em pequenos grupos de oração. Diz o conflito. E uma grande luz, como a cor de um arco-íris, vai envolver esses grupos. E a igreja de Cristo irá triunfar. E nós que estaremos vivos, eu quero estar, vamos ver se Deus vai permitir, nós vamos ver a volta de Cristo. E aqueles que morreram no pó da terra irão ressuscitar na primeira ressurreição. E nós vamos fazer uma viagem linda. Nós vamos para o céu todos juntos. E nós vamos ver o rosto do nosso Salvador. E nós vamos matar saudades daqueles que já foram. Gente, é tanta esperança boa. Por que nós nos pegamos num tempo pequeno de dor que vamos passar? Por que nos pegamos, ou ficamos o tempo todo tentando colher notícias na televisão, quando deveríamos estudar na Bíblia qual é o caminho para recebermos algo que já nos foi dado? A salvação. Nessa noite eu quero te falar de que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, tudo mudou. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje cearei em sua casa. Zaqueu permitiu que Jesus o encontrasse. Todo o seu vazio existencial sumiu naquele grande encontro. Eu creio que nesta noite, Cristo quer fazer o mesmo comigo e com você. Zaqueu permitiu que Jesus entrasse. E eu tenho certeza que ele tinha lá suas bagunças, viu? Nessa noite talvez você esteja com vergonha que Jesus entre na sua vida. Porque assim como eu, você deve ter deixado a louça na pia. Assim como eu, hoje eu lavei as toalhas, tentei secar com esse dia todo chuvoso, elas ficaram úmidas, eu espalhei tudo pela casa. Minha sala está um colorido de toalhas. 12 toalhas espalhadas, em cima da TV tem toalha. Talvez você esteja como eu, toalhas espalhadas pela casa. Talvez como eu, você tenha lá suas bagunças emocionais. E está achando que Jesus não vai se dar bem lá. Sabe aquela amiga sua que você gosta demais? Pensa numa amiga sua, ou num amigo que vai à sua casa e que depois fala para você assim: não tem problema não, eu vou te ajudar a lavar a louça. Esse amigo é Jesus. Ele não vem para se preocupar com a sua bagunça, ele vem para te ajudar a colocar tudo no lugar. Talvez assim como eu, você tenha bagunças espirituais na sua vida. Coisinhas que você ainda não deixou e que poderiam ser transformadas para melhor. Mas e se Jesus vem na minha casa hoje, abre a minha geladeira e pega lá algumas coisinhas que não fazem bem para a saúde, hein? Quero te dizer que Jesus vai cear na sua casa, vai conversar com você. E você tomará as decisões que tem que tomar sem pressão. Porque Jesus vai para conversar. Jesus vai te ajudar com a sua geladeira. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que tem lá seus problemas no seu trabalho, talvez tenha realizado alguma coisa errada lá e as pessoas já estão falando de você por trás e você sabe que muita gente já sabe que você errou, você já caiu nessa questão financeira, não é a primeira nem a segunda vez e as pessoas não querem nem na sua casa mais porque já descobriram quem é você. Jesus vai na sua casa.
Ele transporta esses obstáculos todos. Ele pula tudo isso, entra, senta no sofá e conversa com você. Eu acredito, queridos amigos, quando Zaqueu soube que Jesus ia para a casa dele, ele ficou vislumbrado. Ele paralisou, porque aqui na Bíblia não fala mais nada que ele falou. Ficou calado. Ele simplesmente aceitou que Jesus fosse à sua casa, pois o seu vazio existencial, Zaqueu não dormia à noite. Zaqueu estava com problemas, ele não era feliz com a forma como ele vivia, mas ele achava que para ele não tinha mais jeito. E foi por isso que Zaqueu aceitou. Zaqueu aceitou porque um dia ele soube que Jesus havia curado o cego na porta de Jericó. Ele soube que Jesus havia curado alguns doentes, conversado com algumas crianças. Ele já vinha sondando Jesus de longe há um bom tempo. E é por isso que às vezes eu estou falando para alguém que tem sondado Jesus de longe há um bom tempo, mas fica de longe porque acha que é ruim demais para se aproximar de alguém que é tão bom. Pessoas boas nos envolvem e quando elas são boas de verdade, elas nos ajudam. Pessoas boas de verdade, elas se aproximam e ao invés de nos criticar, trazem sugestões e seguram nossa mão. Pessoas boas de verdade estendem a solução e abrem o coração para nos receber. E é por isso que Jesus é a pessoa melhor do mundo que eu já conheci. Tem uma amiga que eu gosto muito, que ela diz, amigo é só Jesus. E eu tenho descoberto isso na minha vida, não que eu não tenha bons amigos. Mas sabe aquele que fica, que não vai embora? Aquele que te ajuda e aquele que pode realmente resolver. Às vezes até sobrecarregamos as outras pessoas com as nossas dores e elas não conseguem segurar porque é muito pesado para elas. Então nessa noite eu queria te dizer, sua vida está pesada, divide esse fardo com o mestre, leva Jesus para sua casa. Zaqueu ficou abismado, silencioso e achou incrível como Jesus fez com que ele descesse da árvore, e Jesus disse, hoje certamente irei comer em sua casa. Eu não sei se você notou, mas eu queria prestar atenção aqui nessas duas frases da Bíblia, que eu quero dividir com vocês. Jesus diz, hoje estarei em sua casa, e desce depressa. Jesus queria abençoar naquela hora. Zaqueu não podia olhar para ele e dizer, não, semana que vem, terça de manhã. Hoje, meus queridos amigos, Deus quer entrar na sua casa e te abençoar hoje. Isso não é promessa para a semana que vem, por isso desce depressa. Eu tenho observado pessoas, conversado com pessoas, eu sou um ser humano pecador, tenho me autoavaliado naquilo que eu preciso mudar, e tem uma coisa que tem me deixado assim, coração tão apertado, que eu queria dividir com vocês nessa noite. Você já percebeu que Jesus desceu no madeiro, desceu do céu, onde tinha ruas de ouro, onde ele era o filho amado do Pai, para que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, amigos. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, por isso podemos ser curados. Jesus está sempre descendo, e nós não conseguimos descer da nossa árvore, mas nem a tapa. Nós nos apegamos a coisas tão pequenas que nos impedem como a multidão de ver Jesus. Nós nos apegamos ao que os outros vão pensar se hoje você e eu virarmos crentes e tivermos que segurar uma Bíblia debaixo do braço. Queridos amigos, por que não descemos depressa daquilo que nos impede de fazer o encontro máximo de nossa vida? Às vezes eu e você queremos ser valorizados demais por pessoas. E isso tem estragado muito a nossa vida. Pois se você acha que não tem valor, olhe para Jesus e veja a morte dele por você na cruz. E tenha a certeza, para Cristo você vale muito. O seu problema que você acha que é grande demais, ele é muito maior do que isso. Sabe aqueles vícios que você não consegue deixar? Sabe aquelas manias ruins que você tem? O jeito de falar, o gênio forte, whatever, qualquer coisa que você tenha, entregue para Jesus. Mas por favor, eu lhe imploro nessa noite, abra a porta e deixe Jesus entrar. Às vezes eu e você queremos ser muito valorizados por pessoas, e assim como Zaqueu, não sabemos aonde está o nosso valor. Zaqueu era sem valor social, e isso o incomodava demais. Mas ao encontrar Jesus, ele se tornou um gigante e permitiu ser transformado por ele. O meu valor hoje eu descobri, depois de tanto tempo, que está em Cristo Jesus. Eu até gosto se você me aprecia, porque isso faz um bem pra gente, né? Mas se você disser que não gosta e não der like no vídeo, der o dislike, tá tudo bem agora. Sabe por quê? Porque Jesus gosta de mim e Ele conhece a mim assim, ó, por dentro.
sabe minhas limitações, conhece como é que eu sou lá em casa, o meu jeito, sabe dos meus fracassos e os meus erros, conhece o meu passado e tem planos de paz a meu respeito. Dá para acreditar numa coisa dessa? Um homem que conhece a gente na íntegra, que sabe que nós não somos bons de verdade, que somos tão pequenos, mas o seu amor nos envolve, a ponto de olhar para mim e para você nessa noite e dizer: ei, desce depressa, porque hoje eu quero te abençoar. Ai, queridos amigos, como o futuro pode nos atrapalhar. Tudo empurramos para amanhã, empurramos para o futuro a nossa decisão de voltar para Jesus. Amanhã eu vou, hoje eu não consigo. Empurramos para amanhã a decisão de pedir perdão para quem erramos. Empurramos para amanhã o fato de acertarmos nossas dívidas. Empurramos para amanhã o fato de abrir a porta do nosso coração para Jesus entrar. Nessa noite, o meu apelo para você ao final desse sermão: desce depressa, por favor, siga Jesus. Hoje, Ele quer entrar e cear em sua casa. Você não precisa de andar com pessoas famosas para ser valorizado. Teve um tempo na minha vida que eu era bem imatura, né? Muito imatura, uns anos atrás. Mas imatura porque combinava com a idade, né? Se fosse madura naquela idade, eu não tinha aquela idade. Então eu lembro que eu entrei num restaurante em São Paulo, sentei numa mesa assim num canto. Quem que vem linda, alta, bonita, desfilando no restaurante? Cláudia Raia. Sabe aquela artista alta, bonita da Rede Globo? Cláudia Raia chegou, era o tempo que ainda ela era casada com Edson Celulari, e os dois sentaram numa mesa. Naquele tempo eu ainda era casada, eu estava num canto, a minha família do restaurante, e quando eu vi Cláudia Raia, falei: uau, eu preciso pedir um autógrafo para essa mulher. Tirar uma foto com ela, alguma coisa. Mas quando eu saí daquela mesa, ela foi para o banheiro e eu corri atrás. E a hora que eu entrei no banheiro, eu vi aquela mulher de 1,92 m, ela é muito alta. Eu lembro que eu olhei para a Cláudia Raia e falei: Cláudia, você está bem? E ela olhou para mim, eu sou baixinha como Zaqueu, ela tomou um susto e falou assim: oi, tudo bem? Eu falei: Cláudia, eu te vi no restaurante, eu vim aqui porque eu preciso orar por você. Eu queria te dizer, Cláudia, que Deus te ama muito. Você conhece a pessoa de Jesus? E ela segurou a minha mão, as lágrimas nos olhos dela. Se alguém conhecer a Cláudia, manda um abraço para ela. Não sei, acho que ela não vai lembrar de mim nunca. Eu era um Zaqueu da vida, alguém que ela não conhecia. E ela segurou as minhas mãos, e aquela mão macia de creme, ela passava a mão na minha e dizia assim: puxa vida, você vai orar por mim? Eu disse: sim. Deus te ama, Cláudia, e nunca se esqueça, um dia, Cláudia Raia, Cristo vai voltar. Ela enxugou os olhos, eu também emocionada, dei um abraço nela, falei: você vai estar para sempre no meu caderninho de oração. Saí, atravessei o restaurante, sentei na mesa. Daqui a pouco, gente, Cláudia Raia atravessa o restaurante e vem na minha mesa. Olha para o meu ex-esposo e diz assim: cuida bem dela, ela é uma graça. Aquilo eu ganhei meu dia. Uma pessoa importante vir na minha mesa. E eu posso dizer para vocês, nunca mais vi aquela mulher. Não sei por onde ela anda, porque por mais importante que ela fosse, ela não me conhecia e nunca foi à minha casa. Jesus me conhece. Jesus é mais importante do que todas as pessoas importantes do mundo. Ele é o dono da prata e do ouro, por isso pode resolver seu problema financeiro. Jesus é aquele que, quando nós passamos por uma luta muito grande, ouve as nossas orações do jeito que Ele acha que deve ser ouvido. E nós não precisamos da valorização das pessoas para nos sentirmos felizes ou valorizados. Ei, você que está aí, caído no chão, que foi trocado por outra pessoa, levanta de onde você está. Eis você aí que está achando que já não tem mais jeito para você. Nessa noite, estude a palavra de Deus. Jesus não vai só na sua mesa, Ele vai na sua casa. Ele entra na sua vida para mudar sua história. Hoje eu quero encerrar dizendo para vocês que, ai, se não fosse Jesus em minha vida. Quero dizer para vocês que conheço Jesus desde criança. A minha mãe apresentou para mim, e desde então nunca mais eu deixei de segui-lo. Ele sabe tudo a meu respeito. Ele sabe tudo, detalhes. E Ele sabe do seu respeito também. É por isso que nesta noite, Ele não se importa com sua desorganização. Ele não ficará chocado com as coisas que você faz, porque para Ele nada é surpresa. Ele só precisa de uma coisa: que você permita que Ele faça parte da sua história.
E nessa noite, se alguém que está entre nós, aí pela internet, quiser que Jesus faça parte da sua história, eu queria que você colocasse uma casinha, ali como símbolo no seu computador, ali no chat, para você dizer, eu amo Jesus, põe o coraçãozinho e a casinha do lado. E eu quero ver as casinhas e os coraçõezinhos subindo, como um símbolo aqui nesta noite, do apelo que eu faço, já que a igreja está vazia, e ninguém pode se levantar, mas agora na sua casa, você pode se colocar de pé e dizer, Senhor Jesus, eis-me aqui. A partir de hoje eu vou descer de todas as minhas árvores, da árvore do orgulho, da presunção, da mentira, dos negócios fraudulentos, daquele desejo fraco que eu tenho de estudar a Bíblia. Hoje eu decido seguir a Jesus como Zaqueu seguiu. A estatura de Zaqueu não foi problema para Jesus, porque no final da história, aquela conversa que deve ter durado a noite toda, porque amigos de verdade, quando se encontram, conversam a noite toda, gostam de ver o dia amanhecer. Zaqueu se levanta e diz, eu devolvo a todo mundo que eu fraudei, e restituo 4 vezes mais. Queridos amigos, Jesus não precisou pedir, Ele fez, porque a presença de Jesus realiza grandes milagres. Sabe aquilo que você não consegue mudar em você? Eu tenho uma dica para você que vai mudar a tua vida, porque funcionou comigo. Deixa Jesus entrar e transformar. Sabe aquela situação que você acha que já passou do ponto? Nesta noite, conversando com Jesus, tudo poderá se resolver. Eu louvo a Deus pela sua vida. E por nesse momento você está tendo a oportunidade na sua casa, aceitar Jesus como seu salvador pessoal. O que você precisa que Jesus transforme na sua vida hoje? Coloque os seus pedidos de oração aqui no nosso chat. Coloque a casinha e o coraçãozinho para dizer nessa noite para o céu estar em alegria, pois Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nessa noite estamos salvos em Cristo porque o aceitamos. Grandes coisas começarão a acontecer. Poderoso, grande, maravilhoso Deus que nos céus habitas, obrigada porque nos deste a coisa mais preciosa que nós temos, que vale mais que ouro, prata, trabalho, gente, tudo é Jesus Cristo. Ele é amigo fiel, Senhor, Ele é companheiro, Ele é o Pai da eternidade, é o conselheiro, é o príncipe da paz. Ó Senhor Deus, obrigada porque enviaste Jesus para o nosso mundo. Hoje nós temos a certeza que temos um Cristo vivo. Isaías diz que nenhuma beleza víamos para que nos agradasse, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por isso fomos sarados. Traz cura para nossa casa. Nessa noite traz cura para aquele filho adolescente que essa mãe chora, como orou o pastor pelos filhos que saíram, Senhor, do teu rebanho. Nessa noite traz cura para os vícios das pessoas que estão escravizadas, achando que possuem vícios sociais. Liberte essas pessoas. Traz Jesus, Senhor, nesta noite para o nosso coração. Nós queremos te dizer em público que o aceitamos. Senhor Deus, obrigada por este grande encontro. Que possamos continuar nos encontrando contigo todos os dias, até que o seu Filho venha nos buscar. Certos de que nessa noite fomos abraçados por Ti, transformados e abrimos a porta de nossa casa. Nós glorificamos e exaltamos o Teu santo e sagrado nome, porque Tu és Deus verdadeiro, grandioso, que abriu o mar e fará muito por nós. Nos ajuda perdoando os nossos pecados e nos transformando, mostrando o caminho. Arranca a multidão do nosso caminho, para que não venha nos atrapalhar de encontrar Jesus, e que possamos não medir esforços para estar na presença do Mestre. Tudo isso te pedimos nesta noite e agradecemos em nome deste Jesus, que foi à casa de Zaqueu, e que após o culto sobe a Visconde de Nácar comigo e vai me ajudar a dobrar as toalhas nessa noite, porque Tu és Deus de intimidade, és Deus de amizade, que tudo sabe, que come conosco, que dorme conosco e que tem um plano especial na vida de todos que nos ouvem nessa noite. Obrigada, obrigada e obrigada pelo dom da salvação que temos em Cristo Jesus. Tudo isso te pedimos e agradecemos no doce e sagrado nome do maior afeto, do maior amor, que é Cristo. Amém.